Bom, gente, a partir de agora está sendo gravado. Silvia, eu vou colocar aqui a apresentação para a gente poder começar. Vou deixar o meu áudio desligado também para não pegar o som aqui da casa, tá bom? Hoje a gente tem a Clara e a Rose, nossa supervisora, que vai participar do HTPC da noite também, tá, Silvia? Bem-vinda conosco. Nós vamos falar de alfabetização em 9 palavras. 9 palavras, porém, essas 9 palavras são palavras que a gente puxa para fonética, que a gente puxa para silabação, por texto, e faz a significação da escrita, tá? Então, alfabetização em 9 palavras, palavras de sílaba simples, somente duas sílabas. E por que 9 palavras? O próximo slide. Como se constitui o alfabeto? Na sequência que nós já conhecemos, A, B, C, D, mas de que forma? Por que que eu preciso ensinar com esse formato? Por que nessa sequência? Quando eu comecei a falar, eu não comecei a falar A e minha mãe falou, agora tem que ser B. Não, eu falei com a minha necessidade, de acordo com a minha necessidade. E a gente faz isso com o filho, de ficar lá em cima dele, mama, até que ele nota que o som, ele consegue, quando ele toca os lábios, em algum momento ele forma uma baba, inclusive, porque ele não tem controle ainda. E aquele ba, ma, ele começa. E aí, a gente não fala para ele assim, tá errado, você tem que fazer o B primeiro. Ou você já está fazendo A, agora é o B. Não. Nós deixamos por quê? Porque é uma necessidade dele e a gente entende aquela necessidade e estimula aquela necessidade para que ele venha falar, que ele venha se comunicar. E por quê? Para escrever, é preciso que seja com essa ordem do alfabeto A, B, C, D. Por que isso? Por que que a gente precisa disso? Não, gente, a gente não precisa. Mas vem de alguma forma e a gente tenta acompanhar. Mas constitui o alfabeto, a gente desconstrói ele e a gente faz no formato que a gente atenda a criança. Então, atenda o educando de forma que seja a necessidade dele, faz com que ele vá escrever também. O próximo slide. De que forma que eu ensino as vogais? Eu falo vogal, eu falo consoante? Não, eu não preciso falar vogal nem consoante, porque é um palavrão, né? Se eu for ensinar pensando na criança na idade da alfabetização, 5, 6 anos, 7, até 8 anos, né? Se eu for pensar, eu vou falar para ele quais são as consoantes, tem que gravar as consoantes. Não, eu posso falar nas vogais, uma coisa bem simples, acho que vou até chover no molhado, né? Mas tudo bem. Então, como que eu ensino as vogais? As vogais são aquelas que vêm lá de dentro, a gente faz um sonzinho e a boca só vai fechando. Como? A, E, I, O, U. Mas eu não toquei nem os lábios, mas a minha língua não projetou nem nos dentes, nem, de forma nenhuma. Somente veio o som lá de dentro. Repara aqui, ó, é só ir fechando a boca, né? Então, com a boca bem aberta, A, E, I, O, U. Fechou. Espero que você tenha feito aí do outro lado também. Mas é isso. Então, as vogais são essa, e essa é a forma mais fácil de ensinar para as crianças, quando eu falo para eles assim, olha, eu vou dar, são as 5 irmãzinhas, então, a gente fala de várias formas, mas assim, as vogais, qual que são as vogais? Aquelas que a boca vai fechando, mas não toca os lábios. E a língua também, ela não vai, não projeta no dente, ela não explora a boca. E as outras? As outras são consoantes. Pronto. E como que eu vou fazer para soltar essa voz? De que forma que eu solto essa voz? Eu tenho que observar a criança. Eu não posso mais colocar simplesmente uma musiquinha no celular, uma musiquinha para tocar e deixar as crianças cantarem do jeito delas. Por quê? Porque eu preciso observar. Antigamente os professores, eles costumavam cantar, né? Então eu preciso cantar tanto para explorar a boca. Tem várias brincadeiras, uma das brincadeiras aquela que a gente faz, que a boca é uma casinha. E a língua, ela é um pincelzinho. E a gente pode pintar, por exemplo, a parede da minha casinha, o teto da casinha.
e a outra paredinha. E vou lavar o chão. Então, tudo isso eu estou fazendo com que a criança articule completamente, explore completamente a boca. Para quê? Para que quando for sair o som, saia completo. Ele saia da forma correta que você vai ouvir e vai corrigir. Mas tem também, ele vai articular, né? Então, precisa falar articulando realmente, tanto para fortalecer essa musculatura, como para o som sair corretamente. Por quê? Porque se o som sair errado, ele escreve errado. Então eu preciso lá de trás, lá do comecinho, eu preciso ir ensinando ele, explicando para ele, vamos brincar com a boca, falar de todas as formas, né? E aí articulando realmente para eu fortalecer essa musculatura. E a gente vê, às vezes, não é como do RE, a gente vê que às vezes acontece da criança não ter fortalecido ainda, e aí ele baba, né? Quando ele não fortaleceu, ele não sentiu ainda. Então, ou quando aquela mãe que deu uma madeira muito além, né, da idade, e aí ele não fortalece, porque ele precisa fortalecer, inclusive para mastigação. A mastigação, bem, causa vários outros problemas. E aí, uma das brincadeiras, não sei se vocês conhecem, mas é uma música extremamente antiga, né? Mas é bem conhecida. E aí é uma forma de articular, sim. Dá para fazer com outras músicas, mas São João Drarão é uma delas, né? Então, São João Drarão tem uma gaita raita, quando toca roca, bate nela. E os anjos tocam gaita raita, tocam tanto ranta aqui na terra. Lá no centro da Avenida Rida tem xarope, escorregou. Agarrou-se em seu vestido rido, deu uma prega-rega e se acabou. Essa brincadeira de vibrar a língua, extremamente importante para nós fazermos o R brando. E aí, para a gente trabalhar a língua, trabalhar, articular, para não ter o problema lá na frente de crianças que trabalham com adultos também, né? Que tem o ceceio. Não vou falar todos, mas assim, o ceceio é um deles que a criança fala assim, com a língua, ele coloca debaixo do dente, assim. Teve uma criança que eu atendi e ele falava assim, e aí eu fiz algumas brincadeiras com ele, e uma delas era, vamos travar os dentes, e a gente vai falar hoje só travando os dentes, porque essa língua nós vamos ter que, essa língua, ela que vai obedecer a gente, não é a gente que vai obedecer ela. Como? Eu vou falar assim o dia todo. Ele ria, fez, e a gente ia brincando que era uma forma, não é era uma forma, porque para ele notar que ele coordena essa língua, ele que manda na língua. Então, ele vai falando errado assim, ele escreve da mesma forma. Tem outras formas também, que às vezes acontecem, né? Outro problema que é a audição. Lógico, se ele ouve, né? Da forma que ele ouve, ele escreve. Então, as trocas normalmente acontecem porque a língua não explora a boca, como, por exemplo, F por D, F por V. Então, tem algumas outras, né? Formas, mas tudo isso dá para se trabalhar. Aí, as 9 palavras são essas: a bala, a fada, a gata, casa, mapa, naja, vaca, zazá e, por último, a xícara. Então, nós temos aí 8 palavras, todas elas com A, com 2 sílabas apenas, e a última palavra é que entra o I. Repare que assim, quando eu trabalho a palavra bala, eu estou trabalhando, para quem tem aquela, eu preciso trabalhar com sílaba, né? Então, eu trabalho com 2 sílabas. E ela contempla, essas palavras, ela contempla todo o alfabeto. Então, o B e o L eu estou trabalhando. Então, eu posso trabalhar com a família do Bá, Bebi, Bobu, a família do Lá, Leli, Lalu? Posso. Porém, eu não vou pedir que a criança fixe isso todas as vezes. Eu tenho que fazer. Eu posso fazer de forma cantando novamente, né? Então, eu posso brincar, por exemplo, na fila, antes de ir para a sala, depois do intervalo, até porque acalma um pouco, né? Eu posso colocar, por exemplo, cantar aquela musiquinha assim. Na minha escola aprendemos assim: B com A faz Bá, B com E faz B, B com I faz Bi, B com O faz Bo, B com U faz Bu, Bá, bebi, bobu, Bá, bebi, bobu. E o L? Na minha escola aprendemos assim: L com A faz Lá, L com E faz Lê, L com I faz Li, L com O faz Lô, L com U faz Lu, Lá, Lê, Li, Lolo. E assim você vai fazendo todas as palavras que você for trabalhando, você vai cantando.
E aí você não forçou a criança, não é aquela coisa desesperada, né? Que eu preciso ensinar, é preciso que ele saiba o babebabu, eu mando fazer uma folha inteira. Não, não. O que eu preciso que ele saiba, que ele grave, que ele reconheça em todo lugar? A palavra bala. É a primeira palavra que eu vou trabalhar. E por quê? Eu vou trabalhar a primeira palavra, vou trabalhar a palavra bala, porque faz parte do mundo dele. A palavra bala, cada palavra foi pensada de forma que fizesse parte do mundo dele. Eu não posso, por exemplo, trabalhar com essas palavras, eu não posso trabalhar com um adulto. Porque o adulto, primeiro, bala, muitos têm diabetes, já não quer mais bala. Não pode mais bala, gruda na dentadura, enfim, eu não quero mais bala, não gosto mais de doce. Então, mas para a criança, não. Para o adulto, eu posso pensar em casa, eu posso pensar em massa. Por quê? Porque ele faz a massa do bolo, faz a massa de concreto para fazer um puxadinho. Eu posso pensar em palavras que realmente têm a ver com o mundo dele, com o universo dele naquele momento. Então, bala, eu pensei nessas palavras para a criança até o 5º ano, porque até o 5º ano eles gostam muito de bala. Então, e na criança que está alfabetizando, lá nos 5, 6 anos, a bala, quando ele conhece, ele começa a conhecer, né? Eu pensei na bala nesse sentido, na fada, porque normalmente a criança tá perdendo os dentinhos, então tem a fada do dente, tem o conto de fadas, e depois cada palavra foi pensada nesse sentido, eu vou falar mais para frente, mas tem no material. Cada palavra foi pensada para realmente fazer parte do universo dele e que ele sinta orgulho de saber uma palavra. Quando ele sente orgulho, ele está motivado. E ele motivado, essa criança motivada, essa criança sem medo, pelo menos uma coisa eu sei, ele se apropriou de alguma coisa. Muitas vezes nem é do nome, porque o nome, às vezes, ele troca as letras, né, do próprio nome. Mas ele lá no 5º ano, pensando nele, que ele não sabia nada, e quanto menos ele sabe, menos ele se expõe, menos ele vai saber. Porque ele não se expõe, ele não quer, né? Então, por conta disso, ele acaba não querendo, ele não querendo, ele não querendo fazer mais nada porque ele tem vergonha dos amigos. Quando ele aprende a palavra bala, uma coisa ele sabe, que seja uma coisa, você e ele ali, e aí você passa algumas atividades que, inclusive, eu sugiro no material, e aí quando ele passa, ele passa a palavra bala, ele já sabe, ele reconhece, você manda circular. Eu tenho outras formas que eu apresento depois no material, que é o material que eu uso no AE, que é um material mais rápido. Porque eu não fico mandando escrever no AE, não dá, né? Eu não tenho esse tempo. Mas você, na sala de aula, com o aluno ali do seu lado, dá para você mandar a palavra bala para ele, com várias atividades da palavra bala, ele reconhece a palavra bala, você troca para outra palavra. E assim, ele reconhece a outra palavra, você troca para outra. E aí você vai trocando, e cada vez que ele vai se apropriando das 8 palavras, você trocou e chegou na 8ª palavra, você entra com a palavra com a vogal I, que é a xícara. Chegando na xícara, vamos lá. Vamos dividir em sílaba essa palavra também, pensando na turma toda, eu alfabetizando lá. Então, para aquele que quer dividir em sílaba, eu tenho quantas vezes eu consigo abrir a boca para falar a palavra bala? Como eu consigo dividir? Se eu pensar em palma, eu penso ela em 2 vezes, bala. Então, eu dividi em sílaba. E aí, se eu bater palma para ela, bala. Quantas vezes eu bati palma? 2 vezes. Então, eu dividi em sílaba. Depois, eu posso mudar, inclusive, né? Para ele poder saber que é o som dela, né? Então, como que eu faço? Como que é o B com A? Como que é o som do B? O som do B é e eu preciso daquela que abre bem a boca para fazer o ba. Então é ba. E o L com A? Qual o som do L? E aí, com o A, ele fica lá. Então, eu trabalhando somente com o A, para não dificultar, para ele se apropriar disso. Então, eu vou fazer o som das letras sem as vogais, todas as letras. O B, o C, o D, né? Então, vou fazendo o som, é a fonética. Utilizar o alfabeto exposto na sala, mas de que forma que eu vou utilizar esse alfabeto?
Não pode ser aquele alfabeto pronto, aquela coisa pronta. Por quê? Porque não faz sentido. É como eu falei do outdoor. O outdoor tem um tempo para ele ficar. Por quê? Porque ele fica lá, você chamou atenção, a primeira vez que você passou, você viu o outdoor, você presta atenção nele. A segunda, a terceira, se ele continuar a terceira, a quarta vez lá, algumas vezes, você já sabe tudo que está escrito nele, você não olha mais para ele. Então, precisa que mude para te chamar a atenção. O alfabeto na sala, nosso banco de dados é a mesma coisa. Eu tenho que montar esse banco de dados com os alunos, tem que fazer sentido para ele. Eu estou trabalhando a palavra bala, então, primeiro, vamos colocar lá o B, o A, o L e o A, e aí pedir para eles trazerem alguma coisa de casa que começa com a letra B. Vamos pedir alguma coisa que começa com a letra A. Se ele não trouxe, se ele não pôde trazer, porque tem aquela criança que não vai trazer nada, ele vai ficar todo, se ele quer participar também. Pega uma revista, recorta alguma coisa, recorta com a mão, ó, a coordenação trabalhando coordenação. E aí ele vai colocar dentro do saquinho também, e aí ele vai participar também. Então, todas as crianças vão participar para fazer sentido para ele, para ela, e você vai montando o alfabeto com essas letras, por palavra, porque ela contempla, essas palavras contempla todo o alfabeto, não o K, né? O Y, o W, mas aí você vai trabalhar depois com as sílabas complexas. Tá? Cantar música do alfabeto, cantar música das sílabas, montar um alfabeto com os alunos. Então, são as sugestões com a fonética, tá? Pedir que tragam pequenos objetos. E assim a gente vai fazendo, vai formando junto com eles. O próximo. E aí eu dou uma sugestão, né, de como que a gente pode trabalhar. Pedir para eles trazerem as caixas de sapato, uma caixa que você coloque a letra dentro e eles vão colocando objeto ali. Então você vai montando esse alfabeto com eles. Ou mesmo os saquinhos, né, que eu coloco no varal aí, né, os saquinhos você coloca a letra e eles às vezes não traz na hora, mas passou. É interessante porque às vezes eles foram na casa da avó, acharam na rua alguma coisa e eles vêm todo felizes. Por quê? Porque eles lembraram, mesmo não sendo o dia de trazer, eles lembraram que aquilo começava, aquele papel de bala começava com a letra B, né? B da bala, professora, posso colocar lá no saquinho do B, né? Um anelzinho de plástico. E aí eles vão trazendo, eles vão lembrando. Então, o que você está fazendo? Que eles levem para casa realmente esse conhecimento, que eles realmente eles estão se apropriando dele. Então, eles vão lembrando e trazendo para colocar nesse saquinho e montando esse alfabeto. Esse alfabeto é significativo para eles. Esse, realmente, cada vez que eles olharem, eles vão lembrar de alguma coisa que eles colaboraram para colocar ali dentro. Então, esse não passa fácil, não é não é o outdoor que ficou contínuo ali, um quadro que você já está cansado de ver, então que não te chama mais atenção. Esse alfabeto tem significado para ele. Se os olhos se familiarizam, não nos chamam atenção, né? Então, não nos acrescenta. O próximo. Visualmente, né? Como que eu posso fazer? Para aquele aluno que vai sentar do seu lado ali, ou que você vai dar uma atividade paralela para ele, porque ele não se alfabetizou na idade certa, você pode colocar esse tipo de atividade. Não preciso mandar ele escrever bala 1000 vezes, 10 vezes, não. Eu posso colocar de forma que ele tenha que completar, que ele tenha que ver realmente ele mesmo que completou. Não é, ele vai gravando. Não é aquela coisa que ele tem que fazer, e aí ele faz assim, escreve bala 10 vezes. Ele escreve a primeira, ele escreve bala, a segunda ele faz um monte de B, daqui a pouco um monte de A, um monte de L, um monte de A. Por quê? Porque ele está cansado, ele já enjoou daquilo, né? Então, a gente cansa, né, de fazer uma coisa repetitiva. Então, eu tenho que fazer de forma que seja, que para ele gravou, você mandou fazer dessa forma aí, completando, mas ele tem que prestar atenção para ele poder fazer. Ou num texto, ele vai circular a palavra bala. Ou numa revista, todos os B, A, L, A que ele encontrar, ele vai circular, ele vai recortar para esse aluno que está sentado do seu lado, tá? Para ele realmente gravar essa palavra bala. Agora, próximo. Eu posso trabalhar com a palavra, com papel de bala, quando eu penso naquele aluno lá da educação infantil, que vem no primeiro, no segundo ano, eu posso fazer algumas atividades como trabalhar com papel de bala que eles gostam muito. Nesse caso, normalmente eu coloco a folha em cima da toalhinha de lanche deles, e peço com o lápis fininho, lápis de ponta fininha, que ele vá furando um furinho do lado do outro. E ele acaba fazendo
Dá para fazer um corte, né? Porque aí ele vai um do lado do outro, ele faz o pontilhado e aí acaba furando o papel, né? Dá para colocar o papel de bala por baixo e aí ele forma a borboleta. E a gente pode usar também. Olha, a borboleta, como que começa, né? Com que letra começa? Quem sabe com que letra começa? E aquele aluninho que a gente sente que ele não responde na hora, ele espera alguém falar, coloca ele num grupo. Por quê? Porque para ele não sentir vergonha de arriscar, né? Então ele pode arriscar também dentro, porque o meu grupo vai bem. Ele se sente bem ele se sente motivado, ele estando num grupo muito bom. Nós necessitamos de modelo, a criança também precisa de modelo, né? O próximo, nós vamos montar fichas para o ditado, para fazer um ditado. Então, cada caixinha de fósforo, eu peço 9 caixinhas de fósforo. Cada caixinha, em cima dela, vai a figura da palavra que eu estou trabalhando. No caso, bala, eu coloco dentro da caixinha, dentro da gavetinha, eu coloco o Babebibobum. E aí, eles gostam de montar, quando é na sala de aula, quando é na sala, né? Com a turma toda, eles gostam de recortar e colar e fazer as fichinhas. Dá um trabalho e tal coisa toda, mas eles adoram colocar na gavetinha e fechar a gavetinha. E a gavetinha da caixa de fósforo. E aí depois a gente faz um ditado com eles. E o ditado, a gente está fazendo, permitindo que ele ouse, né? Ele mude não só a bala que ele monta ali, mas outras palavras também. Não cobro dele, mas eu permito, eu dou asas para a imaginação dele, né? A gente permite que ele faça. Sempre que possível, usar as letras coloridas. Então, se eu apresentei o A, de preferência, todos os A ser amarelo, ou o E azul, se for possível. Por quê? Fica mais fácil essa associação dele, que o a letrinha A está amarelo, então ele associa com a cor também. Facilita a visualização e a socialização, e a associação, desculpa. No ditado, primeiramente de palavras simples, montando num plano, né? Então, eu coloco na mesa alguma coisa para eu colocar as fichinhas. Quando houver erros, orientar para que eles leiam e corrijam. Então, ele fica ansioso, ele escreve alguma coisa, ele fala: o que eu escrevi? O que eu escrevi? A criança faz muito isso. Então, o que você escreveu? Se tiver alguma coisa errada, olha, será? Como que é o som do B mesmo? Vamos ver. B, B. Com que letrinha você colocou? Com que letrinha que foi? Que letrinha que é? Vamos ver. Vamos fechando a boca para a gente ver. Com bo. E depois, o que que tem aí? Lá. Então, você traz para ele, você promove para que ele te dê a resposta. Não está errado. Ele vai trocar, ele vai começar, ele vai tentar ler e ele vai trocar. Não é punição, ele tem que agregar. Reforce sempre o positivo. Se observar que algum aluno não consegue, forme grupos, deixa que ele com o grupo, ele se favoreça, né, de quem está melhor. E assim, a gente favorece, inclusive, assim, do erro um do outro, né? A gente consegue isso. Exalte a todos as pessoas que precisam de modelos para acompanhar. Eu lembrei, inclusive, da nossa adolescência, né? Que na adolescência todo mundo estava usando preto, a gente usava preto também. Todo mundo usava aquela bolsa imensa, aquela alça enorme, né? A bolsa quase arrastando no chão, aquela franja, e a gente também fazia isso, né? Então, nós necessitamos de modelos. Imagine a criança que ele não tem ainda, ele está formando a personalidade, formando a identidade dele. E o próximo, eu já apresento aí o ditado da palavra na caixinha. Então, as palavras e assim, as fichinhas dentro da caixinha e o que eu posso fazer, né? Quais as palavras? Tem muitas outras palavras que eles vão tentar e isso é muito legal. Que eles tentem, que eles ousem. O próximo. E aí nós vamos contar a história. Então, vai ter que ser o significado daquela palavra, né? Tem que contextualizar. Eu posso começar contando uma história da minha vida com bala. Eu engasguei com bala uma vez, aquela bala soft, que nem existe mais. Era uma bala redonda, todo mundo, quando ela normalmente engolia ela, era horrível, né? Então, ela saiu de linha faz muitos anos. Mas eu gosto, por exemplo, da bala de iogurte. Além dela ser gostosa, ela é macia, mas porque a bala dura ela já me fez engasgar. E deixa eles contarem histórias. Vão trazer várias histórias e a gente pode escrever na lousa. A gente pode pedir que um complemente a história do outro. Ele para e aí o outro continua. Então, cada vez que aparecer a palavra bala,
Quando eu for colocar na lousa, eu preciso grifar, eu preciso circular, eu preciso mostrar o quê? Que diante daquele texto imenso, tem palavras que eles conhecem. Então, dar um significado para ela dentro de um contexto. Próximo. Registro informal, organize a lousa para escrever. Eu não posso cobrar dos alunos, né, que eles sejam organizados se eu não me organizo. Por quê? Porque eles vão seguir o modelo. Né? Então, tem aquela criança que escreve espelhado, que ele começa, ele não sabe onde começa o caderno, porque não foi ensinado para ele ainda. Então, a gente começa a mostrar que a nossa escrita é da esquerda para a direita, a gente começa a mostrar para ele que existe uma organização que eu começo em cima, vou até o final, e depois, então, organiza a lousa, se organize para apresentar, porque ele vai seguir esse modelo, para ele se organizar, inclusive mentalmente, organização de ideias, né? Aquela pessoa que toda apavorada, normalmente ele também não conseguiu se organizar, inclusive na respiração, precisa se organizar até na respiração. Escreva a história de letra bastão maiúscula, eu não vou cobrar letra cursiva nesse momento. O meu interesse, o meu foco, o objetivo central é que ele aprenda a palavra bala, da forma que ele conseguir. Então, é motivar essa criança, motivar esse aluno para que ele realmente faça. Eu falo criança porque eu penso na criança da educação infantil, do primeiro ano, segundo ano, mas eu tenho aquele aluno que, às vezes, com 11 anos, 12 anos, ele está no quinto ano. Então, esse aluno, eu tenho que motivar ele para que ele arrisque, para que ele note que ele tem capacidade para fazer. Então, eu vou ressaltar essa habilidade dele. Só a letra maiúscula, inventado o relato, não importa, peço que registrem de forma que souberem como conseguirem copiar. Quando a gente vai fazendo o texto na lousa, da forma que ele conseguir, tá ótimo, porque foi a primeira tentativa dele, tá? Peça para alguém contar a história para os outros, para os familiares em casa, para ele levar isso, né? Então, vai ser interessante quando ele levar, porque ele vai levar do jeitinho dele. A letra bastão maiúscula deve ser usada durante todo o processo de alfabetização. Eu não vou não cobrar nada da cursiva. A cursiva, ela vem naturalmente. Por quê? Porque a cursiva o que é? Ela é correr o lápis sem levantar o lápis para ficar mais fácil. Porém, tem gente que é adulto e escreve só em letra de forma. Então, letra bastão, ela é uma facilidade. Ele tem que reconhecer, porque as pessoas escrevem com letra cursiva. Ele tem que reconhecer, isso sim. Mas ele não tem obrigação de escrever com letra cursiva. A gente vê que muitas mães falam assim, eu já ensinei em casa, porque ela quer que ele escreva com letra cursiva. Mas é muito forçado, para quê? Né? Essa letra vai vir naturalmente. Quando ele começar assim, ele já se apropriou, ele está bem, então ele vai escrever com a letra cursiva, porque é um formato fácil para ele. Então, deixa que fique fácil para ele. Ele vai entrar com a letra cursiva lá na frente. Ou eu posso também apresentar essa letra cursiva na quadra com o professor de educação física, com o professor de artes. Eu posso riscar ela bem grande, né, no chão e pedir para eles que passem, né? Se eu tiver com crianças menores, principalmente, eu posso pedir que passem nessa letra, seguindo a música. Então, meia volta, volte meia, fecha um traço, uma curvinha, essa letra redondinha é o A da abelhinha. Tem a música de todas as letras, sempre com músicas populares, como A Canoa Virou, Atirei o Pau no Gato. Então, tem a letra de todas, a forma, né, de escrever, de fazer a letra cursiva de todas as letras. E aí, se a gente faz ele no chão bem grandão, e aí manda eles pularem com um pé só, se eu trabalhar ritmo, se eu trabalhar equilíbrio, dependendo do que você vai trabalhar. E aí você fazer ele bem grande na quadra, no pátio, onde você puder, e depois você trouxer para eles, ou mesmo levar giz e mandar eles fazerem a letra agora pequenininha, né, mais para brincar mesmo, no próprio chão da quadra. Né? E aí vocês vão ver que assim, a facilidade que eles vão ter, porque eles cantaram, eles absorveram no corpo, principalmente, né? Então, eles vão saber fazer a letra A, ou como eu fiz uma atividade e depois tem uma forma de separar, pulo uma linha. Nessa linha eu vou fazer o A. Lembra do A que nós fizemos lá na quadra, passamos por cima? Então, vamos fazer o A. Então, de forma de decoração, alguma coisa,
mas eu não vou cobrar dele essa letra cursiva, para não confundir, para ele não se sentir pressionado que eu tenho que aprender nesse momento. A palavra bala é a palavra que ele tem que gravar. Então, uma palavra apenas por semana, em 8 semanas você consegue trabalhar todas as 8 palavras. E na 9ª palavra, a gente consegue passar a última palavra com i, com 3 sílabas, xícara, ou caixa, e você vai notar que aí, assim, eu permiti, né? Nós permitimos o i. E aí a gente volta lá na primeira palavra, tá? Então, voltando aqui, a escolha das palavras, por quê? Né? De que forma que eu escolhi essas palavras? Como eu falei, cada uma delas aí, né? A bala deve ser doce, a fada, porque por conta da fada do dente, a gata, que é um animal de estimação, a casa, porque é um refúgio, porto seguro, o mapa, porque é uma localização, a naja, porque é um animal no oposto da estimação, mas do animal de estimação, mas eu preciso desse animal também, então eu posso falar sobre ele. A vaca que fornece alimento, zazá, que às vezes eu uso zazá, dependendo da turma, uma das primeiras palavras. Por quê? Porque é identidade, tá? Tem aqueles professores que fazem um projeto de identidade, então, às vezes é interessante começar com a palavra zazá. E a última, a xícara, que aí ela entra a vogal I, e aí quando eu permito, né? Olha, eu estou permitindo que a gente use a vogal I, que até então só foi com A, né? Ele precisava. Por que era mais fácil? Porque na palavra, em todas as palavras, ele precisava aprender apenas 2 letras. Por quê? Porque o A ele aprendeu lá na primeira. Então, 2 letras, que facilita, que não tem que fazer o alfabeto completo, ele tem que gravar o alfabeto completo de uma vez, ou a família silábica de uma vez. Não, eu estou facilitando para ele, mas assim, dando condições para ele, aos poucos, ele ir se apropriando disso. E aí, após trabalhar a última palavra, a xícara, começaremos a registrar as palavras após o ditado. Então, eu continuo com o ditado, com as caixinhas, e aí eu montei lá, vamos escrever, vamos transcrever para o caderno, né? Para o caderno, para algum lugar, para um registro. E aí, com a xícara, quando eu terminar com a xícara, eu volto lá na primeira palavra, na bala. E aí eu vou colocar o i, eu já conheço da palavra da xícara. Então, eu vou voltar com a vogal i e eu vou permitir as outras vogais também. Então, nós vamos falar que elas são irmãzinhas, que elas vieram agora, mas que elas podem entrar também nas nossas palavras novas, né? Então, que palavra nova nós podemos formar? Bola, bule, bolo, e aí baú, e aí a gente vai vendo várias palavras e vamos começar a registrar. Na primeira semana que eu trabalhar a palavra bala com as vogais, com as outras vogais, você vai trabalhar tudo de novo, contando história, nós vamos contextualizar, nós vamos dividir em sílaba. E depois disso, a segunda palavra, vamos começar de novo com a palavra fada, do mesmo jeito que eu trabalhei com a palavra bala, a palavra fada. Quando eu voltar colocando na palavra fada o e e o u, já está mais fácil, porque ele viu que pode e permite. Quando eu tentar a terceira palavra, ele já sabe ler e escrever. Então, eu só comecei, na verdade, eu trabalhei as 8 palavras na 9ª palavra, eu volto lá, ele já está lendo e escrevendo. Ele já sabe que ele é capaz, ele já sabe que ele pode arriscar, ele já sabe que ele tem confiança, motivação, e ele está preparado, porque aí ele sabe que ele pode montar, inclusive, frases, textos, e aí você, já, assim, toda aquela barreira quebrou aí. Então, quando você for trabalhar as sílabas complexas, está super simples, está muito fácil, por quê? Porque ele sabe, ele tem capacidade para isso, ele nota motivado para isso. Então, aquele aluno todo no cantinho, ele começa a se expor, porque eu sei, eu posso, né? E aí eu coloco aí, né, que é quando voltamos a trabalhar, na sequência os alunos já usarão a junção das sílabas, que foi exatamente o que eu coloquei, né? No próximo passo, os alunos estão motivados, sabendo que são capazes de ler e escrever, cabe a nós continuar essa motivação com as sílabas complexas, com tipos de textos, explicando a função de cada texto, carta, receita, de forma que ele compreenda a função de escrever. Para que eu preciso escrever, tá? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu tenho certeza que, assim,
todas as vezes que eu passo isso, assim, é muito longo, gente, tinha muita coisa, não dá tempo em uma hora. É, sempre os professores, eles colocam na realidade do aluno dele, na realidade dele, e aí eles trazem muita coisa boa. Então, o que eu mais fico feliz com tudo isso é porque nós fazemos sempre, não é um curso que a gente dá, não que eu estou doando, não. A gente troca, sempre é uma troca. Então, são com as perguntas, são com o que os professores acabam trazendo para a gente, que a gente fica muito feliz, porque é realmente uma troca. Então, a gente aprende junto. Tá? Gente, desculpa o horário. Eu tenho material, mas assim, eu fotografei o material, coloquei lá no grupo, e assim que possível a gente vai ver esse material de perto. Tem outros, tem uma sequência aí desse curso, é um curso realmente mais longo um pouquinho, mas eu espero ter acrescentado um pouquinho aí, que a gente possa, né, ter dado uma luz, que eu não tenha só chovido no molhado, tá bom? Obrigada. Silvia, nossa, que HTPC rico! Muito obrigada por oportunizar este momento de aprendizado, viu? Parabéns. Eu fiquei aqui só pensando como seria bom toda a rede ter essa explicação, sabe? Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, viu, meninas? Anaí também, gratidão. Andressa, pelo convite. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, Dulce. A Silvia, na hora do almoço, ela mostrou o material para o pessoal, né? Não sei se dá para ela mostrar alguma coisinha para a Rose poder ver. Dá sim, só um momento, peraí que eu vai falando aí que eu vou mostrar. Então, Rose, na hora do almoço, ela mostrou algumas sugestões do que a gente poderia trabalhar para poder desenvolver a alfabetização com as crianças. Inclusive, um dos materiais tem uma professora do primeiro ano que usa só que tem um nome diferente, que ela chama de roleta. As meninas já devem ter visto, que a Solange usa, né? A roleta das sílabas. E as crianças ficam deslumbradas, né? Eles querem que na aula online ela coloque a roleta para trabalhar com eles, para eles poderem formar a palavrinha, e é bem legal mesmo. Oi, Ivone, respondendo a sua pergunta, cheia de coisa. Nós vamos continuar, tá bom? Nós vamos marcar outro dia com a Silvia para ela continuar. Ah, tá joia. Você colocou aqui, né? Se ela puder dar o curso inteiro, ela vai apresentar outras coisas, tá bom? Então, mas a Silvia ela tem que apresentar para a rede, né? Porque, assim, quantos Também professores acho. gostariam, né? De ter esse momento tão rico, né? Legal, bom. Eu vou estar levando para a secretaria, viu, Silvia? Pode levar, vamos lá. Então, eu tenho uma das nossas escolas que até fica perto do Terezinha, né? Que é o Marina Sadi. Infelizmente, elas estão sem a professora de AEE, né? Porém, os professores têm essa gana, esse brilho no olhar que a Silvia tem, né? Mesmo sem a professora especialista do AE, os professores disponibilizaram os materiais para as crianças. Elas mesmas produziram, só que assim, elas falam para mim, né? Que elas sentem falta da especialista, porque quem direciona mesmo, né, é a especialista. Mas eu fiquei pensando aqui como elas iam gostar de ouvindo a Silvia, né? Ai, que bom. Olha, tem algumas coisas, tem muito material. Um deles, por exemplo, né, aqui estou mostrando, é uma colherinha, não sei se vai dar para vocês verem. Peraí. Ó, é uma colherinha plástica transparente. E aí, cada uma, eu coloco a sílaba numa posição, e quando junta as duas, forma a palavra. Não sei se dá para ver. Uma escrita com o bo e a Põe a mão atrás assim, Silvia, para ver se eu consigo visualizar, mas atrás da colherinha. Coisa de youtuber, hein? Eu aprendi com a Beatriz, de 5 anos, tá? Dá para ver? Acho que dá para ver um pouco melhor, mas deixa a mão aberta mesmo. Normal, assim. Eu estou segurando Assim, o celular que está carregando. Peraí. Ah, Deixa eu ver se eu tá. consigo colocar ele em algum lugar aqui. Mas deu para ver. Deu para ver? Dá, né? É o
Deixa eu ver se eu consigo. Uma peraí. É que tá no branco, né? Aqui. Sim, mas dá Mas para está ver. dando para visualizar. Tá dando para ver? Um melbo e outro lô. E aí eles vão encontrando, são várias colherinhas, né? Eles vão encontrando as sílabas para poder montar. E aí, no AEE, por que a gente trabalha mais esse tipo de material? Porque eu não tenho tempo. Então, não dá para ficar fazendo coordenação motora, né? Quando, a não ser que seja realmente um caso específico, que eu preciso da coordenação. Mas, se for um caso que, às vezes, chega no consultório também, né? Chega alguns casos que eles são mais de motivação mesmo. Não está conseguindo o porquê, né? E aí a gente traz uma série de coisas. Eu gosto muito desse, que eu vou mostrar agora. Este aqui eu levei no HTPC uma vez, né? Ela é um potinho com bolinha de isopor dentro, e embaixo nele eu coloquei a palavra bala, né? E aí ele tem que soprar. Nossa, eu amei. Eles gostam muito, por quê? Só que no AEE a gente trabalha como controlar essa respiração. Inclusive, tinha uma criança que eu atendia, isso na clínica, ela ficava ansiosa, e cada vez que ela ficava ansiosa, eu falava para ela assim, então, só que era pequenininha, 3 anos. Ansiedade, assim, né? Ela teve um problema muito sério. E aí eu falei, então, nós levamos para a escola da menina, nós levamos um potinho e uma figura dentro. E aí, quando ela ficava ansiosa, eu falava, então você vai soprar. Cada vez que você estiver muito nervosa, você vai lá na secretaria, você pede para a diretora, né? Você pede para ela o seu potinho e você vai soprar. Até a hora que você estiver soprando bem devagarinho. Enquanto você estiver nervosa, você vai soprar forte. Só que a gente trabalha isso trabalhando a articulação, trabalhando a musculatura dos lábios. Então, é uma série de coisas que você vai trabalhar. Mas na alfabetização, a gente trabalha, para vocês verem aqui, ele tem lá dentro, você vai colocando o que você quer, né? Aí você coloca o que você está trabalhando. Então, tem vários potinhos assim, tem a colherinha, tem este, que é aqui. Esse aqui é aquele isopor de bandejinha de frios. E aí eu dividi, coloquei a palavra bala, as palavras, e aí a gente pega o prendedor de roupa com as letrinhas e eles vão prendendo aqui em cima. O prendedor de roupa tem uma porção. E aí, como eu trabalho com criança com a AE, então na verdade, eu gravei mesmo com aquela caneta de solda, né? E aí, com a caneta de solda, eu fui colocando as letras, ele vai achando as letras aqui, mas também dá para fazer com caneta, não é só com... Eu fiz com a canetinha de solda porque eu achei mais fácil. E aí ele vai achando e ele vai colocando ele vai colocando onde ele encontra a palavra que a gente está trabalhando. Então, ele vai achando. E muitas vezes ele acha e ele vai fazendo o som. Qual que é esse? Qual que é? Vai procurar. São 3 bandejinhas, né? São 9 palavras, 3 bandejinhas dividido em 3. E aí ele mesmo fala, qual que é esse daqui? Vamos ver. Que som que faz essa letrinha aí? Porque eu não sei. Eles perguntam o que é. Faz o... E aí eu tenho que achar... Qual é a palavra que tem esse daí? Qual que é? É o da gata. O da gata. Então, mas eles vão fazendo... eles vão fazendo, eles vão procurando. Então, para eles, no AEE, a gente faz isso, mas com criança típica, né? É muito gostoso também. Esse aqui é um saquinho de gel de cabelo. Para eles fazerem. E aí eu tenho um caderninho, que eu coloco a letra que eu quero, o que eu estou trabalhando, e ele tem que passar por cima do gel de cabelo, aumentando, assim, abrindo o caminho. Então, fica bem gostoso, né? Esse é gostoso de fazer, realmente. Porque é o gel, né? Deixa eu ver se dá para vocês. É o gel aqui e ele vai abrindo. Né? Ele vai abrindo para ele poder encontrar. Ou pode ser também aquele ligue, né? O ligue mesmo
É, a bala até a boca, a laranjinha até a laranjeira. E aí, e assim você vai trabalhando o que você quiser. É só, na verdade, você pode trabalhar a coordenação motora dele, não precisa ser escrito. É com o saquinho, daquele saquinho zip, com gel dentro. Pode ser com creme dental também é gostoso de trabalhar. O interessante também, Silvia, que você se colocou, né? Porque todas as turmas, nós temos crianças com dificuldades na alfabetização, né? Então, são atividades que são para ser dadas para todas as idades, não é verdade? Independente de ser particular ou público. Porque eu trabalhei numa escola particular e ela queria que eu alfabetizasse, mas eu achei cansativo, de verdade, eu achei cansativo, porque era um livro, era tanta coisa, tanto material, porque tinha muito livro, muita coisa para as crianças, e aí eu falo, tem que ter um momento de relaxar, né? E aí eu comecei, falei, bem, não falei nada com a coordenação primeiro, mas eu comecei a fazer a alfabetização com as 9 palavras. É, fantástico, assim, porque eles levavam para casa e aí os pais ajudavam também, né, uma ajuda também, e rápido as crianças começaram, quando eu falava assim, eu não sei que palavra eu vou trabalhar hoje, eu acho que eu vou trabalhar, tinha criança que falava assim, eu acho que já é a da gata, eu acho, então, assim, eles já estavam lendo, e foi totalmente informal, então, desde o particular ao público, porque o material é um material bem simples, um material que a gente não tem, assim, não precisa, não é gasto nenhum, gasto nenhum absurdo. As colherinhas são R$ 7, eu paguei em 100 colherinhas, né? Então é uma coisa bem barato mesmo. As fichinhas que eles gostam muito, isso aqui é da caixinha de leite. O que eles gostam? Da gente passar batom neles e eles fazerem a marquinha. Então, como que eu vou? Qual que é a letrinha que eu vou colocar aqui, ó? Porque aí eu coloquei com marcador permanente, né? Caneta de marcador permanente, eles carimbam a boquinha fazendo o U, né? Aí depois eles têm que adivinhar qual que é dessa boquinha desse jeito, qual que é, que letrinha que é. E aí eles vão falar, é o A? Olha bem se é o A. É bem grandona, assim, abriu, ó. Ah, é um bem grandão? Aí eles têm que adivinhar, ó. Que letra que é essa daqui? Com essa bocona bem aberta aqui, qual que é? É o A. E a gente faz tudo caixinha de leite, fichinhas. E eles vão aprendendo as vogais. E eles adoram isso. Fazer a marquinha e tudo mais. A mesma coisa eu trabalho com os potinhos também. Esses potinhos também eram os potinhos que eu tinha em casa. E aí eu vi que dava para colocar na tampa uma vogal. Na tampa uma vogal. E no potinho. Vou colocar aqui. E no potinho, a outra vogal. E aí eles têm que juntar as duas, não sei se dá para ver, para poder formar. E Dá aí para eles ver. adoram também, por quê? E aí aqui dentro, eles podem colocar somente, começar com Z, dentro dos potinhos. Também tem uma porção de potinhos e tampinhas aqui. Uma outra coisa que eu acabei pegando, eu fiz com o nome, mas eu fiz também para trabalhar, tem potinho de uma porção, de potinho com bolinha de isopor, que esse também, é simples e muito gostoso de trabalhar, que é a caixa, é uma caixa de sapato, não sei se dá para ver. Na tampa, eu coloquei a parte de cima, parte de dentro da rosca de caixas de leite, e ele tem que achar dentro da caixa as letras para formar a palavra. E aí ele rosqueia. Quando ele rosqueia, ele consegue rosquear, eu estou trabalhando o movimento de pinça também, né? Então, porque parece tão simples para a gente, coloco e giro, mas para a criança não é tão simples assim. Né? Então, tem também essa caixa, eu mostrei a caixinha, as gavetinhas, né? Eles adoram essas gavetinhas da caixa de fósforo, né? Que um maço de fósforo dá para fazer muitos, né? Porque um maço é bem baratinho e dá para fazer muitas caixinhas.
aí com todas as caixinhas aqui. Porque no AE, a gente não tem esse tempo todo. Então, por isso eu fiz as coisas com EVA. Deixa eu mostrar aqui. No lugar de ser aquele que ele faz no caderno, aqui a gente coloca as letras, né, com velcro e ele vai colocando com velcro. De papel de bala, no AE a gente trabalha com o EVA, e aí já furado, e ele só passa o papel de bala por baixo. Esse daqui, ela é uma cestinha com os balãozinhos dentro, e aí ele tem que organizar os balãozinhos para poder formar a palavra também. Depois tem uma porção, né? Esse daqui que é para trabalhar, para passar o dedo por cima da textura, para encontrar. E aí tem uma porção que a gente trabalha, e de todos eles, nós fizemos todas as palavras. Então, o balãozinho eu fiz da fada, para a gente ir trabalhando na sequência. Porque é com a E. Tem outros materiais lá na escola, mas, assim, eu trouxe uma amostra aqui, pelo menos para dar para ver que, assim, dá para notar que a gente pode trabalhar muita coisa com eles, não preciso de material caro, não preciso... e muita gente já me perguntaram, numa escola que fazia uma apresentação, ela falou, mas a prefeitura é tão rica, e aí eu não tenho habilidade, e aí eu preciso fazer esse material, eu não posso comprar esse material, a prefeitura não pode comprar? A prefeitura pode comprar, isso é para quem conhece a minha sala, sabe, na sala do AE, é uma sala muito bem montada, é uma das melhores salas da prefeitura. E eu vivo confeccionando material. Por quê? Primeiro, porque eu estou confeccionando com ele, com esse aluno. Segundo, que é muito específico. Eu penso no aluno, em específico para atender aquele momento dele. E a partir do momento que ele começa, que ele faz junto comigo, tem uma outra, dá um significado para ele. Então, se não quiser fazer, compra, né? Tem pronto, muito material aí. Não vai ter essa marquinha da boca dele, né? Mas tem para comprar uma série de outros aí, né? Então, material a gente tem eu prefiro realmente confeccionar junto com o aluno. Eu acho que dá um outro significado, é meu, né? É aquele presente do Dia das Mães. Eu ganho uma camiseta, ou eu ganho... Pertencimento para a criança, né? Da ação pedagógica. Não é aquela felicidade que eles trazem aquelas cartinhas para a gente? Um monte de cartinha com a gente desenhado de qualquer jeito, mas é tão gostoso, né, a gente receber do filho, quando ele fez a gente toda torta, né? Toda com a cabeça enorme, com os bracinhos curtinhos, mas tudo bem. E a gente fica tão feliz em receber um presente que meu filho que fez. É a mesma coisa para ele. Eu que fiz isso, né? Então, o significado é outro, né? O valor é outro. Então, quer comprar? Compra. Eu acho que, assim, a gente fazendo junto com eles é muito melhor. Né? Tem outro... É o pertencimento, realmente. Né? Mas é isso, gente. Acho que eu fiz hoje eu trouxe para cá uma bagunça. Queria ficar mais, se a gente pudesse falar mais, com certeza. Tem bastante material, tem bastante coisa para a gente fazer aí. Tá bom? Muitíssimo obrigada, viu, Silvia? Nada, imagina. Por compartilhar com a gente todas essas informações, toda essa riqueza. É o que eu sempre falo para o grupo, é muito importante que a gente compartilhe. Às vezes a gente pensa, é uma coisinha simples, é uma coisinha boba, mas está dando certo comigo, por que não pode dar certo com o outro, né? Então a gente tem que compartilhar sim, principalmente nesse momento, a Cleide até colocou aqui nos comentários, né? Estamos em um momento que quanto mais dicas de alfabetização, melhor. Depois da pandemia, vamos ter que repensar as nossas práticas. E é bem isso mesmo, né? A gente sabe que a gente, com toda essa pandemia, a defasagem está cada vez maior. Então, por isso que a gente fica tão feliz cada vez que a gente recebe um vídeo de um aluno que está conseguindo evoluir, que está conseguindo desenvolver, mesmo com esse distanciamento, né?
E aí a gente sabe também que a parceria da família é fundamental nesse momento tão difícil, tão atípico, né? Mas é isso, gente. Mais uma vez, obrigada, Silvia. Obrigada, Rose, por ter vindo aqui nos prestigiar. Clara, que também não tinha participado ainda. Aos demais que vieram aí para dar um apoio moral para a Rê, né, Rê? Que sempre fica à noite sozinha no HTPC. E é isso, gente. Eu vou finalizar aqui a gravação e vou ver como que faz para poder. Eu sei que dá para passar para o YouTube, alguma coisa assim, para a gente poder compartilhar com vocês depois. Deixa eu só finalizar.